Então muitas vezes você vai lá e você recebe a palavra e acontece. Aí você vai a segunda vez, aí você gosta. Você passa até dizer, meu Deus, mas não tem um pastor igual esse aqui não. Porque é isso que eles gostam. É isso que eles gostam, para poder elevar o ego deles. Olá, queridos. Eu sou o pastor Danilo Moreira e esse é o canal AD Nação do Arrebatamento. Então hoje aqui eu vou fazer essa denúncia muito grave. Eu não vou falar nomes, mas pelo que eu vou falar aqui, vocês vão conseguir identificar quem são os falsos profetas do Brasil e até fora do Brasil. Vocês vão conseguir identificar. Depois você deixa aí no comentário se você conseguiu identificar algum. Eu não vou falar o nome, mas quando eu mencionar aqui, vocês vão entender o que é que eu estou falando, tá? Então, primeiramente eu vou falar de Balaão. Que Balaão, você sabe que Balaão foi um falso profeta. Então Balaão foi contratado por Balaque para poder o quê? Amaldiçoar o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus vinha de várias conquistas e ele foi contratado para amaldiçoar. Então, eu vou ler aqui algo aqui, vocês vão entender. Balaão foi um profeta que tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas acabou não conseguindo. A história de Balaão está registrada no livro de Números. Ele é conhecido especialmente pelo episódio em que Deus abriu a boca de uma mula e falou. Além das passagens do livro de Números, capítulo 22, verso 24 a 31, Balaão é mencionado em outros livros do Antigo Testamento. Deuteronômio 23, 4 e 5, Josué 13, 22, 24, 9 a 10, Neemias 13, 2, Miqueias 6, 5. No Novo Testamento também é mencionado sempre de forma negativa, 2 Pedro 2,15, Judas 11 e Apocalipse 2,14. Então a história de Balaão. Balaão era filho de Beor e morava em Petom, que ficava junto ao rio Eufrates. É difícil saber a localização correta dessa região, né? Balaão aparece na narrativa bíblica no contexto em que os israelitas estavam conseguindo importantes vitórias. Eles tinham derrotado os amorreus e conquistado toda a terra de Asnô. Naquele momento eles haviam se posicionado ao norte do território de Moabe. Quando os moabitas viram que o povo de Israel era numeroso e vitorioso, eles ficaram apavorados. Então Balaque, rei de Moabe, foi procurar Balaão, homem conhecido por ser vidente. Então uma coisa nós temos que entender aqui. Balaão era o quê? Era conhecido pelas suas predições, pelas suas profecias. Então, Balaque, rei de Moabe, quando viu que ia perder a batalha, ele foi procurar ele para fazer o quê? Amaldiçoar, né, o povo de Deus. Então vamos lá. Os moabitas fizeram uma aliança com os medianitas para fazer oposição a Israel. Então Balaque enviou mensageiros a Balaão para pedir ajuda. Balaque queria que ele amaldiçoasse os israelitas, né? Porque sei que quem tu amaldiçoares será amaldiçoado, e quem tu abençoares será abençoado. Número 22, 6. Então, ele era conhecido. Ele falava e acontecia. Ou seja, ele conversava com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Mas uma coisa vai fazer a diferença aqui. Então, você agora está assimilando o que eu estou falando. Por isso que muitas das vezes as pessoas chegam até você e falam, entrega a profecia, e você diz, mas meu Deus, essa pessoa não sabia da minha vida e deu tudo certo e falou, né? Então, nós vamos aqui entender.
Balaão então pediu um prazo de uma noite para consultar o Senhor. Naquela noite, Deus disse a ele que não amaldiçoasse Israel, porque o povo é abençoado, né? Então, preste atenção que quando Balaque foi falar com Balaão, fez uma proposta para ele, ele foi procurar Deus. E Deus falou com ele. Ou seja, Deus falava com ele. E Deus disse, não mexe com esse povo, porque esse povo é abençoado, não amaldiçoa ele. Ou seja, ele tinha intimidade. Então a Bíblia diz que ele foi uma vez consultar Deus, foi 2 vezes, foi 3 vezes. Né? E depois ele foi por sua própria conta querer amaldiçoar o povo de Deus. Quando ele vai por sua própria conta, olha o episódio que acontece. Pela manhã Balaão se levantou, preparou sua mula e partiu com os mensageiros de Moabe. Porém, o coração de Balaão era perverso diante de Deus, ou seja, ele partiu com intenções de desagradar o Senhor. Então o anjo do Senhor se colocou em seu caminho e impediu. O profeta Balaão não conseguiu ver o anjo do Senhor parado no caminho, mas a sua mula viu e se recusou a caminhar. Números 22, 21 a 27. Irado pelo comportamento da mula, o profeta Balaão espancou 3 vezes. Foi aí que Deus fez com que a mula falasse. Assim que a mula falou, Deus também abriu os olhos de Balaão e ele pôde ver o Senhor com a espada desembainhada. Né? Então quer dizer, ele tinha o quê? Além dele conversar com Deus, ele tinha revelação, ele tinha visão, ele via. Então, ele era profeta, ele tinha o dom. Né? Então vamos mais aqui. O anjo do Senhor repreendeu Balaão e lhe permitiu continuar. Porém, mais uma vez ele o exortou a falar somente aquilo que o Senhor lhe ordenasse. Então, veja como é as coisas. Ele foi pela 3ª vez falar, que eu falei para vocês, e Deus disse, você pode ir. Deus permitiu que ele fosse, mas que ele falasse só aquilo que Deus mandasse ele falar. Tá vendo? Mas só que o coração dele é que era o problema. Então a diferença não é quando as profecias não se cumprem. Porque a pessoa tem negócio de dizer assim, mas eu sei discernir entre um profeta que é verdadeiro e um falso. É quando acontece. Não é assim. Você sabe como é que você vai conseguir discernir entre um profeta verdadeiro e um falso? É através do coração dele. Quando você começar a ver comportamentos errados e que essas pessoas são manipuladores, eles trazem as pessoas, quer trazer as pessoas para si, eles se julgam ser o dono de tudo, sabe de tudo, ninguém sabe mais de nada, só ele sabe de tudo. Então comece a discernir essas coisas, tá bom? Então vamos mais para frente aqui. Vamos lá. O conselho de Balaão e sua morte. Após profetizar sobre Israel, Balaão se despediu de Balaque e retornou à sua terra. Mas depois ele apareceu peregrinando entre os medianitas. Foi então que ele os aconselhou a atraírem o povo de Israel para o culto pagão a Baal Peor e se prostituírem. Números 25 e 31. Então, olha a diferença. Sempre onde tem um falso profeta, tem essas coisas. Ganância, tem prostituição, tem coisas erradas. Sempre eles estão indo em redes sociais para estar justificando o seu erro, se justificando, sendo que a Bíblia diz que o obreiro almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Então, o obreiro tem que ser irrepreensível. Ele não tem que estar toda hora dizendo, mas estão me perseguindo, é isso e aquilo. Não, ele está fazendo alguma coisa para as pessoas estar falando. Onde a fumaça, há fogo. Já diz a história. Né? Então, a maioria desses homens aí, eles são muito gananciosos. Pode prestar atenção, gente. Presta atenção nisso aí que eu vou falar, você vai conseguir discernir. Tem prostituições, tem adultério pelo meio. Então aí você vai conseguir discernir
entre um falso profeta e um verdadeiro, né? A Bíblia, Jesus fala assim, ó, nos últimos dias vão surgir falsos profetas. Se existem os falsos, existem os verdadeiros. Só que é que nem eu já tenho explicado isso, não tem hoje profetas igual o profeta Jeremias, igual o profeta Samuel, que eles, por exemplo, o profeta Samuel, ele era o representante ali de Deus, legalmente ali na terra, para poder levar o recado para os reis. Hoje não, hoje nós temos a palavra. A palavra ela é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Então hoje nós temos a palavra. Então quem manuseia a palavra tem o dom de profetizar. Agora tem o dom de discernir os espíritos. É isso que as pessoas se enganam. Por quê? Muitas das vezes as pessoas se enganam dizendo que é profeta. Ele tem o dom de discernir o espírito. Muitas das vezes chega com alguém. Aí alguém chega ali e ele diz, tem um demônio aí, tem macumba aí. E é verdade, muitas das vezes é verdade. Muitas das vezes é verdade. Então isso aí é o dom do discernimento, da palavra de conhecimento. É um dom que Deus deu. Né? Mas o dom não salva, porque naquele dia as pessoas vão dizer, Senhor, eu curei, profetizei, expulsei demônio, fiz maravilha. E Jesus vai dizer, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Então muitos são chamados e pouco escolhidos. Então existem os escolhidos para a obediência. Quando os discípulos vieram até Jesus e viram que alguém estava falando o nome de Jesus, e os discípulos disseram, Senhor, se o Senhor permitir, nós vamos lá e vamos impedir deles falarem no teu nome. Jesus diz assim, quem não é contra nós, é por nós. Deixa eles. Mas não quer dizer que eu mandei. Jesus não mandou eles falar nada. Né? Jesus não mandou. Então, Jesus, ele procura os verdadeiros. Os verdadeiros. Jesus foi profeta. Jesus chegou diante da mulher no poço e ele disse para ela. Ele revelou a vida dela. Mas o que ele apontou? Ele apontou para o futuro. Vai chegar um dia que os verdadeiros adoradores adorarão. Então, Deus sempre está procurando os verdadeiros adoradores. Então, é muito fácil, gente, você discernir. Por quê? Porque quando um profeta, ele chega, expulsa um demônio, porque ele tem o dom. Mas às vezes a vida dele está toda bagunçada. A vida dele está toda destruída. Então sabe como é que nós vamos fazer? A Bíblia diz que o joio ele cresce no meio do trigo. E outra vez eles quiseram arrancar o joio do meio do trigo, mas não conseguiram. Jesus disse, não, deixa eles crescer junto. Então, não precisa nós se preocupar com os falsos profetas, porque eles vão crescer junto. É necessário que eles cresçam. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar pregando o Evangelho, a palavra de Deus. Aí o que acontece, irmãos, é que essa aqui é uma chave que você tem que pegar isso aí. Às vezes, vou fazer um exemplo aqui. Você está lá na igreja. Não, vou dizer assim, você foi visitar uma igreja. E você vê lá maravilhas. Deus usou a pessoa lá e falou com você e foi uma bênção. E até aconteceu. Ainda tem mais isso. Porque Deus permite isso acontecer para que eles até pensem que estão certos. Porque Deus sabe a intenção do coração. Então muitas vezes você vai lá e você recebe a palavra e acontece. Aí você vai a segunda vez, aí você gosta. Você passa até dizer, meu Deus, mas não tem um pastor igual esse aqui não. Porque é isso que eles gostam. É isso que eles gostam, para poder elevar o ego deles. Né? Então o que é que acontece? Você vai vendo. Só é coisa boa, só é coisa boa, só é coisa boa, só é isso, só é aquilo, só... E não prega o arrependimento. Né? Então, no contexto geral, existe profetas. Pedro foi profeta. Eu provo para você. Pedro, quando ele recebeu a palavra, ele recebeu o Espírito de Deus, em seguida logo, ele se levantou com uma palavra. Ou seja, Deus já começou a se revelar para ele e ele começou a profetizar.
Ele começou a falar acerca de uma profecia que estava se cumprindo naquela hora. Palavra de conhecimento. Deus estava revelando, mostrando para ele que aquilo estava acontecendo, e ele falou para o povo. O povo disse assim: vocês estão embriagados. Disse: não, nós não estamos embriagados. Isso está acontecendo aqui, que foi dito pelo profeta Joel. Aí ele foi falando. E ele pregou, falou de Jesus. Jesus é varão aprovado por Deus, com obras e tudo, e foi falando. Aí no final, alguém disse: mas o que é que nós temos que fazer então? Ele disse: arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, ele pregou uma palavra de arrependimento, né? Uma palavra de arrependimento. Então teve o quê? Teve visão ali, teve visão, porque eles viram línguas repartidas, eles viram o dom, teve visão, né? Ele corrigiu alguém, corrigiu o ímpio que viu, que zombou deles, ele corrigiu, né? Então, como é que nós vamos discernir entre o falso e o verdadeiro? É sobre os frutos. Porque os frutos do Espírito começam logo com amor, né? Então, quem ama fala a verdade. Se você for num lugar que só é profecia, só profecia, só profecia, geralmente não toca na questão de arrependimento, porque eles não querem se arrepender. A maioria quer estar do jeito que está ali, acha que Deus está aprovando, né? Então existem vários ministérios aqui no Brasil, que eles dizem ministério de profetas. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque vai acontecer, a profecia deles vai se cumprir, porque a profecia de Balaão, pode ver que o próprio rei Balaque, ele disse: você é um homem que, se você abençoar, está abençoado, se você amaldiçoar, está amaldiçoado. Ou seja, ele era conhecido nacionalmente como um profeta. Só que ele, no final, olha o que foi que ele fez. Ele deu conselhos aqui, ó. Aconselhou o povo de Israel para cultuar a Baal e se prostituírem, né? Ou seja, ele convencia o povo a se desviar. Mas ele conversava com Deus, e Deus corrigia ele, mas ele não aceitava. Deus dizia assim: olha, você não vai fazer isso. E quantos Deus não já tem falado? Deus já tem falado com esse povo aí, mas ele não ouve a voz de Deus. Eles ouvem o que é melhor. Porque o rei botou uma proposta e ele desobedeceu a voz de Deus. E essas pessoas podem ver, eles fazem de tudo para crescer. Tanto que eles colocam os milagres como se fosse um comercial. Coloca lá os milagres. Não é pecado colocar o milagre, mostrar que Jesus, mas tem que apontar, dizer para o povo que foi o Senhor que fez, né? Então, para a gente encerrar aqui, eu vou ler essa parte aqui. Com base nesses textos, também é possível perceber com uma clareza qual foi o erro que Balaão cometeu. Ele conheceu a vontade do Senhor, mas ainda se voltou contra a vontade do Senhor, né? Então ele conhecia, ele sabia qual era a vontade do Senhor para a vida dele, né? Ele conhecia, ele sabia, minha gente, o que Deus... Então, existe essas diferenças, meus queridos, né? Entre um falso e um verdadeiro. Eles vão conseguir falar coisas e vai acontecer. Mas fique prestando atenção como é a vida dele, os escândalos que já aconteceu, porque errar todo mundo erra, mas isso aí é coisas que foram confessadas. A Bíblia diz: todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo, e aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Outra coisa para encerrar: quando você vê eles justificando, aconteceu algo, eles fizeram algo de errado, e eles ainda vão dizer assim: estão me perseguindo, estão caluniando, e eles não confessam. Pode ver que a maioria deles não confessa os seus pecados, tá? Então um abraço a todos, fique com Deus.